Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Chegou o momento tão aguardado aí, o início do Campeonato Italiano 2023-2024. Vou falar de algumas tradições aqui nesse vídeo, mas uma que já está virando de conhecimento público aí é o Campeonato Italiano sempre ficar para trás. Eu sei, eu tenho sido o emissor aí do caos, o cara que faz o alerta sobre a queda de qualidade no campeonato italiano, mas continua aqui, está sempre aqui, porque eu não dependo de qualidade para falar sobre o assunto que eu tanto gosto, que é o futebol italiano. Mas tem outra coisa também, né? O campeonato italiano sempre fica para trás aí no início das temporadas, né? Já começa a Premier League, Bundesliga, La Liga talvez, e aí chega o campeonato italiano só depois. O bom é que enquanto todas acabam, a Série A também segue o seu calendário ali até junho, mais ou menos. A Série B também vai até mais longe com os playoffs e os playouts, mas tem essa particularidade. Eu vou falar de outras particularidades, mas essa foi a primeira. Mas é claro que o assunto principal é repercutir essa ansiedade pelo início da Série A 2023-2024. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o que eu já fiz no outro, teve até react meu desse próprio vídeo, mas o objetivo aqui é tentar apostar, fazer uma brincadeira, apontar o dedo e ver qual time eu acho que vai cair. É claro, não tem muita ciência aqui, é mais uma diversão, um entretenimento do que qualquer outra coisa mais pragmática ali. O objetivo é só transformar o feeling em apostas. Até porque a janela de transferência está bem aberta. Eu estou gravando esse vídeo aqui, o Genoa está prestes a anunciar o Malinovskyi. Será que esse vídeo vai envelhecer bem? Porque eu acho uma baita contratação. Mas enfim, só para ter uma noção de que a janela segue, tem a janela de inverno, que costuma destruir os times italianos durante a temporada também. Então, tem várias coisas assim que explicam o teor até humorístico desse vídeo aqui, mas faço questão de repercutir e anunciar que sim, o campeonato italiano está chegando. Agora falando da parte séria da coisa, se você quer ficar por dentro do campeonato italiano, de data, qual vai ser o jogo do dia, do final de semana, da rodada, qual foi o placar, como está a tabela, onde assistir a cada um dos jogos, e vai ter transmissão aí de todos os jogos do Campeonato Italiano, de todas as rodadas, tem que acessar o golazzo.com.br. Eu fundei esse site aí para falar exclusivamente sobre o futebol italiano, e tudo que é informação de curiosidade e informativa você encontra lá no golazzo.com.br, então sempre essa recomendação. Mas partindo para o objetivo principal aqui, é repercutir esse campeonato italiano que está prestes a começar, e eu vou indicar e apontar o dedo o que eu acho que vai acontecer, qual vai ser o destino dos times aí ao fim da temporada. Eu não vou passar pelos 20 clubes, eu vou trabalhar com setores da tabela. Então assim, no setor rebaixamento, quem será que vai ocupar ou tem chance de ele cair para a Série B? E no setor Ligas da Europa, na Conferência é um e na Champions e título é outro. Então vai ser dessa maneira que eu vou tentar trazer da mesma forma que eu fiz da última vez, e foi bem divertido. Eu acertei algumas coisas, errei outras, é verdade. Até convido você, claro, já deixar o like nesse vídeo aí para ajudar bastante o canal que é fonte de cálcio, e trazer o seu palpite também. Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler cada um deles, e sei bem quem está apoiando aqui, viu? Então, vamos lá fazer essa análise aí prévia do desfecho da próxima temporada do Campeonato Italiano, que está para começar. Bom, eu começo pela parte de baixo, lá falando de rebaixamento. Eu tenho uma regra aqui, acho que quem acompanha o canal sabe muito bem qual é essa regra para mim, e essa é meio fácil, até porque ela se repete várias vezes e dificilmente ela é quebrada, que é a questão de quem subiu tem como missão continuar na Série A. E para mim está bem claro que isso vai acontecer novamente com Frosinone, Genoa e Cagliari. Ah, beleza, Genoa está com a 777, está indo bem, tem o Retegui, está trazendo o Malinovskyi, o Cagliari está com o Ranieri, que subiu ali no último segundo contra o Bari na Série B. Frosinone campeão italiano, Série B. Beleza, mas ainda assim, o papo é muito diferente. A gente teve a oportunidade de acompanhar vários jogos da Série B na temporada passada aqui no YouTube, no canal de Bro Sports. Infelizmente não está confirmado para esse novo ciclo, mas a gente viu como era diferente a qualidade, o empenho, enfim, é um outro cenário a segunda divisão italiana comparado com a Série A. Então, para mim, esses três já tem que se preocupar. E aí eu junto outros times aí e destaco pelo menos dois ali que eu acho que realmente vai ser bem difícil escapar de rebaixamento. Então, os três que subiram, Frosinone, Genoa e Cagliari. E eu coloco ainda o Hellas Verona, que escapou nos playouts.
Então a gente teve essa novidade na temporada passada, né? Empatou em pontos com o Spezia, deveria ter caído o Hellas Verona nos critérios de desempate, mas surgiu essa regra nova que, se na última rodada 2 times estão empatados, eles devem fazer uma finalíssima para ver quem cai e quem fica, e só assim o Hellas Verona se salvou. Trocou o técnico, trouxe exatamente o Dulete, o Baroni, e eu não sei não, a forma como não se reforçou, os jogadores que perdeu aí também, eu tô bem desconfiado do Hellas Verona, coloco ele nesse bolo com os 3 aí. Outro que eu coloco também é o Lecce, porque já escapou dessa maneira, embora tenha feito um bom começo de campeonato italiano, mas trouxe o senhor D'Aversa, né? Quais foram os trabalhos do D'Aversa com o Parma, Série B, Sampdoria, Série B? E aí você traz esse cara para comandar o seu time? Então acho que tem alguns pontos adicionais aí, e outros dois que eu destaco mais fortemente para mim é Lecce e Frosinone, que já foi citado, mas eu reforço porque perdeu os assim 3 nomes essenciais para a campanha do título: Fábio Grosso no cargo de treinador, Mulattieri para o Sassuolo e o Moro saiu também, acho que foi para o Spezia. Enfim, bons nomes aí, se reforçou com caras que eu não tenho capacidade para avaliar, então destaco forte assim Lecce e Frosinone. Eu adiciono aí eu sempre dou aquela chutada ali no balde para ver se sai algum green aí, é o Bolonha. Desses assim, eu colocaria o Bolonha também. A questão da janela de transferências, fez uma boa temporada para os seus padrões na temporada passada ali, no campeonato passado com o Thiago Motta, mas eu colocaria em risco. Então, se eu coloquei numa conversa aí Genoa, Cagliari e Bolonha, eu acho que um campeão italiano vai cair para a Série B de novo, viu? E aí a gente dá aquele salto daquela zona que não vai a lugar nenhum, que é quase não rima com Torino por um detalhe da gramática aí, mas Torino, Udinese, Monza, Sassuolo, esses times, Salernitana, para mim devem ocupar essa faixa aí, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Eu salto para a zona de Conference League, e eu acho que eu já tinha duvidado na última temporada e eu reforço a minha dúvida. Não estou falando do Napoli, não vou colocar o Napoli numa zona de Conference League, mas eu vou colocar a Lazio. Eu acho que essa de perder o Milinkovic-Savic, os reforços sinceramente não me deixaram assustados positivamente. Então tem uma certa combinação na Lazio que eu já venho denunciando, e até de maneira errada, né? Porque o time foi vice-campeão italiano, mas sabe aquele negócio que não dá a sensação que foi vice-campeão italiano? Ficou em segundo ali, mas parece que foi, sei lá, a Inter, foi o Milan, até a Juventus não tivesse perdido os pontos. Então tem uma série de combinações que eu já condenava a Lazio de maneira até errada, exatamente por ter ficado na vice-colocação, mas perdeu o Milinkovic-Savic, os jogadores que ficaram são bons ali, eu gosto do Immobile, gosto do Felipe Anderson, gosto do Luiz Alberto, o Provedel para mim foi o melhor goleiro aí da temporada passada, tá trazendo o Lohri lá do Tottenham, se eu não me engano, goleiro também, mas ainda assim, eu acho que é um time que chegou no seu teto, ultrapassou o teto indo para vice-colocação, e gosto do Sarri também, esse que dá o porém, eu gosto dos caras, mas parece que a motivação que tinha para tirar, o que tinha para tirar já foi alcançada. Então, na tabela, eu vejo outros times ali em condições de ficar da 7ª para cima, mais do que a Lazio. Europa League, ali uma posição acima ou 2 posições acima, a Roma sempre está nessa posição. A gente critica o Mourinho, critica o jogador, critica todo mundo. Trouxe 2 caras agora de última hora na janela de transferência. Novamente, vai acontecer a janela. Então, isso que eu estou falando aqui deve levar isso em consideração. Não leve isso tão a sério. É mais um palpite e aquecendo aí o início da temporada. Mas acho que a Roma segue ali nesse topo. Talvez uma Champions, quem sabe, mas mais Europa League. E eu estou mais crente na Fiorentina, tá? Eu acho que fez uma boa janela de transferências. Colocou todos os caras juntos ali no campo, os reforços. Teve o Mina, o Nizola, enfim, todo mundo que a Viola trouxe aí. O Sabiri já estava contratado também e foi finalmente apresentado. Bons nomes assim, deve perder mais alguns, já perdeu o Cabral, vai perder o Amrabat talvez, mas enfim, eu acho que tem um bom coletivo aí. Tem só um problema que agora eu vou começar a citar esse problema para todo mundo para cima, que é disputar mais de uma competição, e a Fiorentina tem mais 2, né? Tem a Copa Itália e a Conference League, isso deve atrapalhar um pouco, mas eu acho que, eu diria como torcedor Viola ou admirador Viola,
que é a última chance aí do senhor Vincenzo Italiano para fazer esse time jogar. Assim, chegou na final de Copa Itália, de Conference League, é verdade. Chegou na final da Copa Itália numa tabela muito facilitada, com o Sampdoria. Aí depois eliminou o Torino, esse foi um grande desafio. Tirou a Cremonese, que estava rebaixada, e fez a final com a Inter. Até abriu o placar, mas não conseguiu sustentar. Mas na Conference League chegou na final com méritos e tal, mas assim, sem futebol praticado algum. Assim, é só assistir todos os gols como e quando foram marcados, o drama para se classificar fase atrás de fase, perder em casa, sabe, tomando virada em casa, enfim. Acho que tem que ter essa mistura, caso aconteça, caso exista o abraço ali da torcida, do estádio, Vincenzo Italiano e tudo mais, acho que as coisas podem funcionar. Então, um palpite arriscado aí de Europa League. E aí para a Champions League já dá uma complicada, porque na sua matemática com certeza tem um time sobrando aqui, mas eu fiz isso de propósito, porque eu coloco mais times candidatos aí a Champions. O Milan tá, nem vou comentar muito, mas tá nessa da Champions para mim, mas não tá para título, já adianto. Mas tem outras menções assim que para mim são importantes, que é a da Juventus e da Atalanta. Eu coloco esses times em zona de Champions League. Porra, mas a Juventus a gente vive descendo pau aí, não contrata ninguém, diretor afastado, condenado na UEFA e tudo mais. Sim, mas esse time, mesmo feio, mesmo caricato, mesmo eu falando tão mal do Vlahovic, eu acho que eu tenho razão nisso, e outros caras aí também, o Bremer sofrendo muito, Bonucci sendo titular, enfim, vários problemas aí. Foi um time que não fosse tirados os 15 pontos, estaria lá no G4, se eu não me engano. Estaria no topo de uma forma ou de outra, não estaria na vaga na Conference League, que até perdeu. Então, eu acho que sim, esse time tem potencial para repetir isso. Quando joga em casa é outra história. Quando joga na Itália é outra história. Teve derrota para o Empoli aí, tomando goleada no Carlo Castellani, mas enfim. É um time que é capaz de ficar ali no G4. O Allegri, que a gente também não gosta, faz aí o seu bom trabalho, empilha ali umas 7 vitórias seguidas, quando você vê, tá lá no topo. E tem mais uma coisa que pode ajudar esse meu palpite, que é a ausência de competições na Europa. Juventus tem uma pressão enorme para ir bem em Champions League, é zoada muito pelos rivais, sim, nem chega mais em final de Champions League, está sofrendo para passar de fase de grupos, a Europa League passa vergonha também, se atrapalha para passar de Villarreal, de times portugueses, enfim, não vai ter nada desse problema. Então vai focar na Copa Itália e no Campeonato Italiano, que é a especialidade da Juventus. Já ganhou Champions League, é verdade, um time muito bem conhecido fora da Itália também, mas é ali que ela domina. Então, não tendo essa interferência, essa polêmica, essa pressão, essa zoeira toda, eu acho que tem condições sim. Já a Atalanta, para mim, assim, eu estou bem animado com a Atalanta, posso estar enganado, posso estar maluco aí, talvez pela chegada do Scamacca ou por outras chegadas também. Até o De Ketelaere, que não fez nada no Milan aí, vai saber se esse cara começa a jogar muito na Atalanta. Enfim, eu acho que a Atalanta pode voltar para a Champions League sim, pode voltar para esse G4. Esses dois aí eu coloco como destaque. Já citei o Milan também, então vou citar os dois times que você já sabe que para mim são candidatos ao título, vai ficar entre um e o outro para mim. Enfim, só um palpite aqui, e óbvio para a Champions League, aí já dá todo o problema porque tem que sobrar uma vaga, mas enfim, eu empurrei esse topo aí, deixa eles se matarem até o final do Campeonato Italiano. Estou falando de Napoli e Inter, eu acho que o título fica entre esses dois times aí. Todo mundo sabe, ou quem acompanha aqui sabe, a besteira que eu falei foi só um palpite, óbvio, mas sobre o Napoli, que eu não conhecia nem quem é Kvaratskhelia, quem que é Minjai, quem que é esse cara, esse Spalletti é ruim demais, e aconteceu tudo absolutamente o contrário. Foi um encantamento ali que passou no Napoli ao longo de toda a temporada passada e venceu o título italiano depois de 33 anos aí. Então, cito o Napoli mesmo sem o Spalletti, esse é o grande problema para mim. Com ele eu já ia ficar meio na dúvida, mas é claro que a gente coloca o atual campeão como candidato ao título, sobretudo na Itália. Mesmo nessa recente democratização de Scudetti aí, ganha a Juve, ganha a Inter, ganha o Milan, ganha o Napoli, quem que ganha agora? O Napoli, claro, é candidato, mas para mim a Inter é a grande favorita, assim. Eu acho que, mesmo a Fiorentina que eu elogiei tanto por trazer tantos caras, eu acho isso um possível problema. Se não é bem administrado, não tem um treinador ali pulso firme, que não sei se o Vincenzo Italiano as coisas não funcionam. E a Inter passou por um grande problema aí com os goleiros, perdeu todos os goleiros de uma vez, e aí contratou bem, eu acho que sim, o Sommer e o Aldeiro, e aí foi pontuando com outras contratações, assim,
Trouxe Arnautovic também, trouxe Fratesi, enfim, acho que se reforçou de um jeito que as coisas podem andar. O que vai complicar para a Inter é o que complicou dessa vez. Ela está envolvida em todas as competições, aí vai jogar Campeonato Italiano, Supercopa da Itália em janeiro, Champions League e Copa Itália também. Então, é muita coisa, talvez isso complique para a Inter. E tem outro problema também, um ataque com Lautaro Martinez, Dzeko e Lukaku se transformar num ataque com Lautaro Martinez, Thuram e Arnautovic, eu prefiro o primeiro. Mas vamos esperar para ver. Ainda assim, eu considero a Inter favorita para o título. Vamos ver como as coisas se desenham. Então, título para mim é Napoli ou Inter. E aí na Champions League se matam junto com Atalanta, Milan e Juventus para ver quem fica com essa vaga e vai empurrando os outros para baixo. Mas essas foram as minhas previsões aí. E aí é isso, agora é a sua vez de primeiro avaliar os meus comentários, as minhas apostas e fazer as suas também. Aí nos comentários eu faço questão de ler cada um deles. Talvez eu não consiga responder todos, mas sim, eu leio todos com certeza. Finalmente chegou o início do Campeonato Italiano 2023-2024. Muito trabalho à frente aí pra gente aqui no canal. Vai ter live, fonte de cálcio com gravação do podcast aos domingos. No golazzo.com.br as coisas não param, nunca pararam. Talvez estou pensando aí, quem sabe, uma vez por rodada, fazer um live react de algum jogo aí. Talvez um grande jogo, talvez um Lecce versus Frosinone às 7 da manhã no domingo. Enfim, estou pensando em fazer mais conteúdo aí, porque o Campeonato Italiano voltou. Então, fica de olho, deixa o like nesse vídeo aqui. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!